Você que é bipolar, venha com a gente. Venha nesse passeio maravilhoso que é tomar uma ayahuasca e começar a ver uma situação dessa. Você que não é bipolar, vem junto, porque a viagem é legal. A viagem é interessante. Vamos falar sobre bipolaridade com ayahuasca. Somos do canal Traz Café. Eu sou a Iris. Eu sou o Guilherme. Vem com a gente nesse vídeo. E traz café. Traz café. É um tema bem sério, tá? Apesar de a gente trazer essas brincadeiras e tal, é um tema sério sim. Tem duas orelhinhas aqui, ó. Vou apresentar. Elas já apareceram em outros vídeos. Tcharam! Sou a dona das orelhas. Oi, pessoal! Saiu desse portal aqui, ó. Acabei de pegar. É uma faísca. Não, essa não é a faísca. Ah, é verdade. A faísca Essa tá daí dormindo. essa daí é a aqui manchinha. a manchinha. É um tema importantíssimo, porque assim, ó, a gente fala sobre autoconhecimento, sobre conhecimento de si, o caminho da espiritualidade, As medicinas da ferramentas floresta. que a gente tem para poder alcançar esses espaços dentro da gente, né? Então é muito interessante o que acontece quando a bipolaridade encontra a ayahuasca. Pra quem não sabe, tá chegando agora no canal, eu sou bipolar, sou diagnosticada como bipolar. Tipo 2, pra quem é curioso aí, tipo 2. Eu sou diagnosticado como amigo da bipolar. Eu acho que é pior dele. Deus que mandou. Deus que Você mandou. seguir esse cargo. Exatamente, tamo aí, gente. A gente enfrenta. Gente, apesar das brincadeiras assim, ó, eu já tomo uma medicina, né, da ayahuasca há mais de 5 anos. Eu tenho diagnóstico de bipolar há mais de 15 anos, tá? Então, eu já fui tomar a primeira vez sabendo que eu era bipolar, tá? Não é que não pode, você vai ouvir muita gente dizer, ou vai vir gente aqui no comentário dizendo assim, não pode, bipolar não pode, esquizofrênico também não pode. Eu me tratei com o psiquiatra que ajudou a legalizar a ayahuasca no Brasil, tá? A ayahuasca é legalizada, pra quem não sabe, em ritos espirituais, né? Faz-se o chá e tal, e permitido em ritos espirituais. Ele ajudou a colocar as normas, as regras e essa liberação. Então, o que ele fez? Ele mesmo colocou essa regra. Não pode, aliás, pode, mas tem que ter uma atenção para aquelas pessoas que têm o transtorno bipolar e para os esquizofrênicos, tá? Por quê? No bipolar, dito por ele, tá? Dito por ele e outros psiquiatras. No transtorno bipolar, o que pode acontecer? Você pode ter uma virada mania na fase bipolar. Então, isso manter essa atenção, porque às vezes é um bipolar que está estável, né? Ele não está oscilando muito nem para cima nem para baixo. E às vezes tomando chá pode ter essa virada. E aí não é tão interessante, né? Se uma pessoa que está estável dá uma virada dessa. As minhas, nesses 5 anos, falando minha experiência com a ayahuasca sendo bipolar, eu não tive viradas pela ayahuasca. Tá? Agora estou em acompanhamento com um outro psiquiatra, que é especialista em bipolaridade, e ele me pediu para que eu ficasse 1 ano sem interferências de nenhuma outra substância além do medicamento. Nem álcool, principalmente álcool para quem acha bonitinho beber, principalmente o álcool. E eu já não bebo há mais de 4 anos, então pra mim não é um problema. Não beber álcool, não usar nenhum psicodélico, só ficar com o medicamento por 1 ano para saber se essa estabilidade vem pelo medicamento sem interferência de nenhuma outra substância, tá? Então não é, você não pode tomar, não. Então atento a esse tipo de situação. O porquê, né? Esse cuidado que a gente tem que ter com relação às pessoas que têm esse transtorno bipolar, a esquizofrenia, com a medicina da ayahuasca. Para quem conhece um pouco a medicina, ou para quem já assiste a gente, acompanha a gente, viu alguns outros vídeos, a gente sabe como a medicina da ayahuasca trabalha no nosso organismo, tanto cientificamente quanto espiritualmente. Mas aqui a gente está falando de um contexto um pouco mais científico. A ayahuasca, ela tem a qualidade de desplugar os... Ela faz as conexões neurais, ela desliga essas conexões neurais e aí ela te dá a possibilidade do cérebro, enfim, de refazer essas conexões colocando... Eu sempre dou o exemplo da televisão. Quando você liga a televisão numa tomada, opa, essa tomada está estragada, queimou. Vamos trocar de tomada para que a televisão funcione. É mais ou menos isso. Ela troca essas e te dá a possibilidade de você refazer essas sinapses. Existem estudos, tá, gente? Existe bastante estudo e ainda muito mais. Graças a Deus, estudado, né? tá havendo bastante outras possibilidades naturais além da ayahuasca. Que são menos... impactantes quanto a ayahuasca, né? Porque quem já passou pela cerimônia sabe o quão difícil é realmente passar por uma experiência com a ayahuasca.
mas essas desconexões neurais que ela faz, ela tá mexendo bastante no nosso cérebro, tá mexendo bastante com esses neurônios. Então, é muito importante esse cuidado por conta da condição que o bipolar e o esquizofrênico têm dentro do próprio cérebro. Então, as coisas que a gente costuma ver dentro de uma experiência da ayahuasca, as coisas que a gente costuma estar em contato dentro de uma cerimônia com a ayahuasca, é chocante e realmente pode estar trazendo algum surto ali dentro para quem tem essa predisposição a estar tendo esses surtos, que no caso é o bipolar e o esquizofrênico. Não vou dizer que eu não tive. Teve uma situação que eu e o Guilherme, inclusive o Guilherme não é Sim, bipolar. eu não sou bipolar. Pelo menos não diagnosticado. Exatamente. A gente teve uma situação que a gente foi numa cerimônia e a gente ficou no pós-ayahuasca ali, que é muito mais importante. Pra você que não sabe, o pós-ayahuasca é muito mais forte do que durante o chá ou antes do chá. Tem gente que se cuida vários dias ali antes. O mais importante é depois do chá. A gente teve, assim, continuou tendo visões, continuou tendo certa alteração de visão, audição e tal. Por um bom período, mas quem olhava de fora, meio que achava que a gente tava dando uma endoidadinha, assim, sabe? Tava dando um surto. Mas a gente manteve firme ali, porque a gente sempre estudou muito, a gente sempre foi muito... Eu e o Guilherme, a gente tem isso muito em comum, a gente quer destrinchar e saber as coisas a fundo. Então não é que a gente vai lá e toma um chá e pronto. Né? Não, a gente continua no estudo, a gente continua se aprofundando pós a cerimônia, porque a gente compreende o quão importante é isso. Se a gente não fizesse esse processo, se a gente não tivesse os conhecimentos que a gente tem, que a gente tem interesse de buscar, a gente teria passado por esse momento aí um pouquinho... Aí sim eu diria que a gente poderia ter entrado num surto. Porque, como a Iris disse, pra gente que já estava ali passando, pra gente que já estava ali no momento de estar tendo essas migrações, estava difícil, estava sendo um processo conturbado, imagina pra quem estava de fora, que tava vendo a gente ali naquele estado, tipo, eu mesmo fiquei num estado inerte. Eu ficava jogado no chão ali, sem fazer grandes movimentos, porque eu tava sentindo que eu tava me desintegrando, me desmanchando e falecendo, morrendo. Eu ainda conseguia manter, mesmo passando por isso, eu conseguia manter, digamos, a compostura. Porque eu tinha minha rotina, eu tenho meus filhos, eu saía pra trabalhar, o Guilherme na época tava sem uma rotina, né? Sim, Então ele tinha recém saído de um trabalho, então tava... eu acho que isso também me ajudou. E todo o nosso estudo em cima nos manteve firme ali para passar por aquele período que a gente enxerga, certo ou errado, eu acho que nem Deus vai saber responder, mas que a gente enxerga como essas conexões estavam sendo desfeitas e foram refazendo várias novas. Foi aí que eu parei de beber, aí que eu parei de fumar, a partir dali eu mudei muita coisa na minha vida, e pra melhor, entende? Então... Guilherme também veio a ter várias mudanças significativas e boas ao longo do pós. Né? A gente não parou, a gente continuou tomando. Não é que a gente toma toda semana, tem gente que toma toda semana. Eu tento manter uma regularidade de 3 a 4 vezes no ano. E às vezes tem ano que eu tomo só 2 vezes, que não dá. Eu tenho um filho pequeno, então às vezes é bem difícil, porque se você não sabe, você vai numa cerimônia, às vezes são 6, 8 horas que você fica lá. Então, às vezes exatamente, é difícil ausentar tanto tempo. E também depende muito do trabalho pessoal de cada um, né? A gente tem que compreender os momentos que a gente está, o que a medicina está trabalhando. É muito importante a gente ter consciência de que, eu preciso de um tempo para poder processar tudo isso do que ficar jogando mais informação em cima. Ainda mais para quem tem as tendências, as predisposições a ter esses surtos. Porque se vir numa sequência de ficar tomando, é mais informação, é mais despluga. Aí, meu querido, aí tu pode ter um acesso aí que pode te tirar um pouquinho do eixo do que é estar aqui nessa realidade. Então é muito importante tomar esse cuidado. E prestem atenção, eu não estou dizendo para você ir lá tomar. Isso eu sempre repito nos vídeos, a gente não diz, a gente não te incentiva a tomar. A gente conta nossas experiências, experiência de outras pessoas, ciência, de histórias de cientistas e tudo mais, estudos, mostrando o lado positivo. Lógico, tem o lado negativo também, tem pessoas que entram em surto e não saem, são poucas, tá? São poucas, mas tem. Então, você tem que estar atento. Eu não estou te incentivando a tomar, estou contando a minha experiência. Pode ser que você bipolar queira ir lá tomar e você entra em surto psicótico e não saia mais. Tá? Então, é a experiência de cada um. Sim, a gente reconhece sim a função que a ayahuasca tem na vida das pessoas, né? Até porque nós somos pessoas que vivemos essas experiências e convivemos com pessoas que também vivem essa experiência. Então a gente consegue sim compreender os benefícios que a medicina traz, mas a gente também não pode excluir os riscos que ela traz. Então, é uma coisa que a gente estava comentando até esses dias, sabe? A importância, pelo menos eu penso muito dessa forma, da pessoa, pelo menos, ter um pouquinho de autoconhecimento sobre si próprio antes de tomar uma medicina da ayahuasca.
simplesmente pelo E fato... ainda assim vai ser pouco, tá? Sim, ainda Porque assim eu vai acho ser que você pouco. tem que compreender um pouco da questão do universo, o que é energia, se conhecer, mas não se conhecer, tipo, eu sou a Íris, eu gosto de arroz e feijão, eu gosto da cor azul. Não é isso. Isso que a daí gente tá não é o falando. autoconhecimento que a gente fala. O autoconhecimento é uma coisa muito mais profunda. É algo que você olha pra dentro de O que, si. que mexe comigo, o que, que me deixa feliz, o que, que me deixa triste, quais são os meus gatilhos, quais são, entendeu? Minhas vivências, o que, que eu espero do futuro, o que, que eu planejo. Isso é autoconhecimento, tá? É um pouquinho de autoconhecimento. Sim, até mesmo, às vezes, até fazer um acompanhamento com um terapeuta, quem sabe. Porque às vezes você pode ter a questão da bipolaridade, da esquizofrenia ou alguma outra questão que você não sabe e você acaba indo tomar medicina e ali você desengatilha tudo. E aí pronto, a culpa vai ser de quem? Tanto que tem psiquiatras que são a favor de psicodélicos, assim, dessa medicina mais saudável, só que eles ficam também com o pé atrás por isso, porque assim, por exemplo, existe um estudo, né, eu imagino que seja de sangue, um exame de sangue, não sei, tem um estudo para detectar as suas chances de ter câncer, por exemplo, né, câncer de mama, por exemplo, a Angelina Jolie, que é famosa mundialmente, fez, e descobriu que ela tinha uma grande probabilidade de ter câncer de mama. O que ela fez? Arrancou tudo fora e botou só a prótese. Existe um estudo, segundo uma psiquiatra que eu vi falando, que você pode ver se você tem predisposição a ter esquizofrenia. Aí, como ela diz, vale a pena você... Aí você bota na balança, vale a pena eu arriscar tomar uma ayahuasca ou um cogumelo, algum psicodélico, sabendo que eu tenho chance de ter uma esquizofrenia e talvez desencadear um surto, entendeu? Agora, isso deve ser extremamente caro, né? Vou fazer pra... E também você tem que saber o que você quer buscar na medicina, o que você quer buscar na ayahuasca, isso é bem importante, a gente tem vários vídeos no canal falando sobre isso. É uma vibe só pra conhecer o chá? Não vai, cara, porque é disso aqui pra pior, tá? Sim, pra pior e pra melhor. Porque você vai ter a fase ruim da montanha-russa lá, que quando despenca, mas depois vai ter a fase boa. E as mirações são uma coisa que mexe muito com a cabeça da gente, porque são coisas que a gente não tá acostumado a ver no nosso dia a dia. Às vezes você vai acessar traumas de infância, assim, que você não estava preparado pra ver, que te deixam talvez um pouco mais traumatizado, e aí se você não conseguir trabalhar aquilo ali, a medicina vai te fazer mais mal do que bem. Exatamente. Então a gente tem que avaliar um pouquinho isso, né? Foi uma pergunta que eu fiz pra Iris quando ela decidiu consultar com o médico lá, o psiquiatra. Eu ainda questionei ela, porque eu falei, eu acho interessante fazer porque até em que ponto a medicina da ayahuasca tá te ajudando a curto prazo e tá te atrapalhando a longo prazo. Então a curto prazo ela tá aqui trazendo vários benefícios, mas só que pode estar mexendo tanto na cabeça da gente que a longo prazo a gente não sabe onde ela vai levar a gente. Então eu falei pra ela, é interessante passar por essa consulta para poder entender melhor o que é o que você tá passando, o que você tá sentindo, como que funciona esse encontro da ayahuasca com a bipolaridade, para poder a gente destrinchar melhor e saber no que a gente tá mexendo. Teve um vídeo que eu fiz falando sobre o meu relato, no que a ayahuasca me ajudou, vou deixar o link aqui, que foi bem importante, assim, eu tava na fase depressiva do bipolar, assim, com pensamentos suicidas, tava numa fase muito ruim, e a gente foi tomar o chá e me ajudou bastante, sabe? Então, só que assim, até que ponto tá fazendo bem, foi isso que o Guilherme falou agora, e volto a dizer, até que ponto faria bem pra você, então não é porque deu certo pra mim que talvez pra você dê certo também, então você tem que se colocar e decidir por você mesmo. Né? Até que ponto vai me ajudar ou não? Porque não é brincadeira, gente. Não é brincadeira mesmo. Realmente, tenha em ti um propósito, uma intenção do porquê você está querendo consagrar essa medicina, o que você está buscando. E não exclui o conhecimento. Não acha que é só ir lá tomar medicina e está tudo feito. Não. Estuda, pesquisa, veja o que é, como funciona, o que vai fazer no seu corpo, quem é você, como você reage a determinadas situações que acontecem na sua vida, para saber como você vai reagir quando determinadas questões virem aparecendo para ti, se caso tiver o interesse de tomar medicina. A Iris, ela buscou esses conhecimentos, ela estudou a ayahuasca, a gente estuda a ayahuasca, a gente se aprofunda, a gente faz pergunta, a gente realmente cavuca ali o bagulho, entendeu? A gente já fez terapia por muito tempo, então eu tenho essa questão do me perguntar o que eu tô passando, o que tá acontecendo, o que são as informações que estão vindo, sabe? Então, é isso. O primeiro de tudo é você saber o que você tá buscando. Não só na ayahuasca, na vida. Sim. Né? As pessoas às vezes estão perdidas na vida e acham que vão lá tomar uma medicina e que a medicina vai resolver todos os problemas da vida dele. Né? Ou tirar uma carta ali, vou lá ler um tarô pra ver se... Não vai resolver a tua vida. É você que resolve a sua vida. A medicina talvez vai te mostrar traumas, vai te mostrar caminhos, vai te mostrar coisas, mas quem percorre o caminho é você. É o que a gente costuma falar muito nessa questão do tarô. As medicinas, o tarô, qualquer outra coisa que você experimente, não determina o que você tem que fazer. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ele vai te trazer clareza. A partir da clareza que essas medicinas, essas ferramentas te trouxeram, você vai tomar a decisão de que caminho você vai seguir, o que você vai fazer com o que você acessou, como você vai lidar com essas questões.
Então a gente tem que ter bastante consciência dessa paradinha aí. E estar preparado, né? Talvez, que nem a mulher me falou, talvez um psicólogo depois para fazer terapia, ou em algum caso que você vê que você beirou um pouquinho, opa, eu acho que eu tô ficando meio maluquinho, procurar um psiquiatra, sabe? Mas algum psiquiatra também que tenha a mente um pouco mais aberta. Sim. Tá? Porque eu acho que não pode ser nem de mais e nem de menos. Porque senão vai ter aqueles que são totalmente contra, que vai dizer, é culpa da ayahuasca, tá vendo? Agora você vai ficar louco. E vai ter aqueles que, não, peraí, vamos dar uma acalmada aqui nos ânimos, vamos ver que caminho percorrer agora. Porque os dois polos existem, né? Tem aqueles que culpam extremamente a medicina e tem aqueles que falam, não, a medicina jamais. Então, tem esses dois extremos. É bom sempre encontrar esse equilíbrio, Os famosos ayahuasqueiros fanáticos também Sim, tem. Também tem, acreditem, também tem bastante fanático. Que pode lá, a pessoa ficou esquizofrênica, ou sei lá, ou teve um surto, ou cometeu um atentado contra a própria vida, enfim, qualquer coisa desse tipo, e a pessoa continuar negando que não foi da ayahuasca, que a ayahuasca não fez isso. Ok, o chá em si não desencadeou, aliás, desencadeou uma coisa que já existia na pessoa. Sim. Mas é justamente isso que o chá faz, né? É justamente, de certa forma. Ele vai trazer questões que já existem dentro de ti. Ele vai encontrar questões que já estão dentro de ti. Então, é complicado. Então, é isso, é não levar pra nenhum extremo, né? Você compreender, poxa, pra mim, peraí, eu tive um episódio lá que eu acho que não foi legal, então eu não vou tomar mais. Ou eu vou procurar um psiquiatra, que será que eu não sou bipolar? Será que eu não posso ter esquizofrenia e tá sendo desencadeada agora? Né? Talvez o chá só deu aquela pontadinha ali. Em algum momento ia desencadear na sua vida, né? Então, prestar bastante atenção nisso. A gente até tava questionando entre si aqui, será que não vale a pena, você cientista aí, talvez que esteja assistindo o vídeo, será que não vale a pena talvez uma microdose ou algo da ayahuasca para talvez diagnosticar uma pessoa se ela é ou não bipolar, ou se ela tem a chance ou não de ser esquizofrênico, né? Talvez ali achar um meio termo de, opa, se eu der essa dose aqui a pessoa tem uma leve reação, talvez ela tenha predisposição a tal coisa, ou talvez ela seja bipolar e ainda não manifestou, porque tem gente que demora anos a se manifestar, né? Você já nasce bipolar, você não cria isso do nada, você já nasce. Mas, e às vezes a pessoa ela não tem esses picos tão altos, então ela é um pouco mais sutil, mas pode chegar um momento ela entrar em surto, né, psicótico também na bipolaridade, e que talvez pudesse ter sido evitado se soubesse antes, né. Então talvez fica aí uma dica de repente usar a ayahuasca, né, como um caminho. Um canal para saber se realmente tem essas predisposições ou não, né? Não tem aqueles cientistas... Não estamos falando bobagem, você que foi aí com o dedo para escrever, mas... Calma, ciência é para isso, é certo, é no erro, normalmente é no erro que se acerta. Então eles vão tentando com estudo dentro de uma universidade, dentro de um laboratório, para chegar num contexto. É assim que são feitos os remédios, tá? Exatamente, errar também é caminho. Então... Não surta! Não, não surta, meus queridos, mas segura esse dedo. E digo mais. Ela vai dizer. Clica no gostei e compartilha esse vídeo com quem você acha que tem que ouvir o que a gente tá falando. E se você clicar no não gostei, pelo menos comenta aqui o que você não gostou. A gente gosta. E aguenta a resposta. Gente que entrou em surto e não voltou entre aspas, porque depois de muito tempo acaba meio que voltando. Aí tem o chá pra culpar, né? Aí eu digo, e eu que sou bipolar, culpo quem? Né? Tem disso também, gente. Ai, tomou o chá e nunca mais voltou. E eu culpo quem? Eu culpo meu pai, que era bipolar? Sabe, não tem que culpar muitas vezes. Talvez isso já é o que a gente quer dizer com esse vídeo. Talvez você já tinha uma predisposição àquilo ali que nunca foi percebido por ninguém, tomou o chá, pum, desencadeou. Talvez fosse ser desencadeado alguns anos mais pra frente. Não tô defendendo a ayahuasca, não é o nosso objetivo. Ela tem a força que tem e vai ter gente que deve tomar e tem gente que talvez não tá preparado pra tomar. Ponto, isso é um fato, né? Vamos trazer também quando a pessoa é depressiva e toma antidepressivo, remédio, se tem que parar pra tomar ou não. A gente vai trazer isso baseado em estudo, não o que a gente acha. E não o que o fulaninho contou pra gente. Não, a gente vai trazer com base realmente em estudos, psiquiatras falando, tá? E sobre psilocibina também, que eu também tive experiência de tratamento com psilocibina. Uma das ferramentas aí para poder estar auxiliando no processo com a bipolaridade, ou a depressão, ou, não sei, esquizofrenia. Não sei, vou falar do meu caso, né? Mas está sendo, assim, bem utilizado. Esse novo psiquiatra que eu tô indo, ele... Da ayahuasca ele parece que não sabe muito, mas da psilocibina ele sabe mais. Aí tem aqueles tratamentos, eu não vou lembrar o nome agora, mas é tipo um choque que dá no teu cérebro. E está sendo bem usado. Terapia de choque. Existe muito preconceito porque antigamente se usava para torturar as pessoas, mas hoje em dia tem uma tecnologia muito diferente. Não vai te torturar, ele vai pelo contrário, ele vai te salvar. Mas enfim, a gente vai trazendo isso ao longo dos vídeos, que tem muita coisa interessante vindo por aí, além de remédios.
Porque muitas vezes remédio, tem pessoas que não faz a menor diferença o remédio, toma e não faz diferença nenhuma. Então você tem que realmente buscar outras alternativas. E tem remédios que têm muitos efeitos colaterais, que pode levar o teu rim à falência, que pode, enfim, entre outros efeitos colaterais que, se você tiver uma medicina mais natural, que não te causem tanto mal, ou mal algum, melhor, né? Sim. Por que não se abrir para essa nova janelinha que está ali, né? Se hoje as pessoas estão trazendo isso para a gente como um facilitador, para poder a gente conseguir ter uma vida um pouquinho mais... Talvez menos tóxica, né? Porque, querendo ou não, o medicamento ao longo dos anos tem uma certa toxicidade. Então, na questão da bipolaridade, por exemplo, depois que você fica estável, tem psiquiatras que acabam tirando essa medicação. Mesmo correndo o risco de você entrar em surto de novo. Mas é porque você tem que dar um ar pro corpo, dar uma desintoxicada. Então, de repente, esse caminho um pouco mais natural. Enfim, vamos ver o que a medicina vai trazendo também de novidade nessa área. E assim a gente fica sabendo, vocês ficam sabendo, porque senão a gente fica até, né, naquela caixinha, preso naquela caixinha de que Sim. só remédio é a saída. Que pra mim, às vezes, dependendo do remédio, às vezes nem é a saída, às vezes é o enclausuramento. Dependendo do remédio. Mas é que a gente tem que andar no equilíbrio, né? Tentar, pelo menos, equilibrar. O vídeo já ficou muito longo, aos pouquinhos a gente vai trazendo mais informação. Conta aí pra gente se você gostou de saber, o que você acha. E compartilha com a gente sua opinião. Exatamente. Se você tem ou conhece alguém que é bipolar ou que já passou pela experiência da ayahuasca, ou pessoas que passaram pela experiência da ayahuasca e tiveram algum tipo de surto ou não, conta aqui pra gente, fala aqui com a gente o que você pensa, o que você acha, se você gosta, se não gosta da ideia. Conta pra gente se essa imagem te deixou meio tonto ou se foi legal. Um beijo! Fui! Até o próximo vídeo!